Olá, moçada, tudo bem? Eu sou a professora Jennifer, eu leciono a disciplina de língua portuguesa e vou trabalhar com vocês a parte de gramática nessa e nas próximas aulas. Bom, para esclarecer um pouco sobre o que nós vamos trabalhar, o que vocês vão estudar junto comigo nesses próximos dias, vamos estudar toda a parte de sintaxe. Então, eu quero que vocês compreendam um pouquinho como é feita a relação, como acontece a relação entre as palavras quando nós as estruturamos dentro das frases, dos períodos e assim por diante. Quais são as classificações que essas palavras recebem? Como que elas se relacionam? Quais passam a ser as funções dela? E tudo isso a gente estuda dentro da sintaxe. Bom, nós vamos começar então. Vem aqui para o slide comigo que você vai perceber, nós vamos trabalhar inicialmente os conceitos de frase, de oração e períodos simples e períodos compostos. Primeiramente, eu quero que você compreenda o que significa uma frase. Para ser frase, precisa ter sentido, tá? Toda frase é a parte que se articula em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Então, para chamar um enunciado, um conjunto de palavras de frase, eu preciso ter sentido, posso ou não ter um verbo. Bom, aí entram duas situações. Se eu tiver verbo dentro de um enunciado que tem sentido pleno, né, então eu estarei diante de uma frase que nós chamamos de frase verbal. Mas, se eu estiver diante de uma frase tem sentido pleno, mas não tem verbo, eu vou chamar isso de frase nominal. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês observarem claramente como isso acontece. Vem para o slide comigo. Bom, eu tenho aqui o enunciado, o primeiro enunciado, em que eu falo apenas a palavra socorro. Muitas pessoas pensam que para ser chamado de frase, e porque tem uma intenção comunicativa e é completo, eu preciso ter um conjunto grande de palavras, mas isso não é a realidade. Basta que eu consiga estabelecer comunicação com outra pessoa que faça sentido para os interlocutores, então eu posso chamar isso de frase. Dentro de um contexto, obviamente, se eu pronunciar a palavra socorro, claramente quem estiver me escutando vai perceber que eu preciso de ajuda. Se eu digo assim, que lindo dia, perceba que a frase tem sentido pleno, no entanto ela não tem verbo. Então, neste caso, eu digo que eu estou diante de uma frase nominal. A última frase diz, que canção maravilhosa. Da mesma maneira que as anteriores, não apresenta esse enunciado não apresenta verbo, então também chamo de frase nominal. Ou seja, frase nominal, então, é tudo aquilo que todo o conjunto de palavras que transmite uma mensagem, tem sentido completo, mas não possui verbo. Vamos então para o próximo conceito aqui do que é frase verbal. Volta para o slide comigo. Então, frase verbal vai sempre apresentar um verbo e também ter sentido completo. Aí coloquei um enunciado aqui, você cantou uma canção maravilhosa. Bom, eu tenho também conceito de oração. Professora, o que vem a ser oração? Para eu chamar um conjunto de palavras de oração, eu preciso sempre ter um verbo. Por quê? Porque toda oração, ela vai girar em torno desse verbo, tá? Ela faz parte desse verbo. Então, se você observar aqui no slide comigo, é a frase, né, ou parte da frase que se articula em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Tenho frases bastante semelhantes com as que eu pronunciei agora há pouco, quando falava para vocês sobre as frases nominais, no entanto, inseri um verbo em cada uma delas. Então, por favor, socorra-me, ou o dia está lindo hoje. Você cantou uma linda canção. Quando eu coloco dentro destes enunciados os verbos socorra, está e cantou, eu passo a ter aquilo que chamamos de oração. Então, veja bem, todas as vezes, professor, então, que eu tiver uma frase verbal, eu posso chamar isso de oração? Com certeza, porque toda oração precisa ter um verbo. E para ser chamado de frase verbal, eu também preciso ter um verbo. Qual é a diferença? Que nem toda oração vai ser frase verbal. Por que isso, professora? Porque vocês precisam compreender que oração ela precisa ter verbo para ser assim classificada. Mas ela não precisa obrigatoriamente ter sentido. E como não precisa ter sentido, professora? Quando vocês estiverem dentro de períodos compostos por subordinação, e nós ainda vamos ver isso hoje aqui nesta aula,
você vai perceber que nem todas as orações fazem sentido. Na verdade, existe uma relação de dependência entre elas que juntas farão sentido. Ou seja, pode ser que a oração tenha sentido, mas pode ser que não. Então, verifica comigo aqui no slide. Oração, então, tem sempre um verbo, nem toda frase é uma oração e não precisa ter sentido. São esses conceitos aí a respeito da oração. Bom, já vimos então até aqui qual é o conceito de frase e qual é o conceito de oração. Vamos pensar um pouquinho agora o que seria um período. Período também, eu preciso ter um verbo, esse enunciado vai girar em torno de um verbo, ele precisa ter sentido completo. Então, venha comigo para o slide. Período é o enunciado que se constitui de um ou de mais verbos, né? No caso das locuções verbais. Ele precisa ter sentido e um dado importantíssimo que muitos alunos não se atentam. Gente, período sempre é finalizado com um dos seguintes sinais de pontuação. São 4, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e as reticências. Mas, professora, eu não posso finalizar um período com 2 pontos, com ponto e vírgula? De jeito nenhum. Períodos só são finalizados com um desses 4 sinais de pontuação. Então, quando você se depara com questões no Enem ou nos vestibulares que diz assim para você, a terceira oração ou o terceiro período do texto, como eu vou fazer para saber com precisão qual é o terceiro período? Verifique onde estão esses sinais de pontuação. A cada sinal de pontuação desse, você vai ter um término ali, então, de um período. Bom, mas tem mais informação sobre período. Volta comigo aqui para a tela. O período ele pode se classificar em simples ou composto. Qual é a diferença entre eles? Eu vou chamar de período simples o enunciado estruturado em torno de uma única oração. Essa oração, quando eu tenho só um verbo, então, né, só vou ter uma oração, ela é chamada também de oração absoluta. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo, o incêndio do edifício causou comoção no mundo todo. Bom, se eu quero distinguir o que é um período simples de um período composto, eu preciso então localizar os verbos da frase, ou no caso aqui, o verbo da frase. A quantidade de verbos que eu tiver dentro da frase será exatamente a quantidade de orações que eu terei. Bom, fica muito claro aqui que você está apenas diante de um período que tem apenas um verbo, que no caso é o verbo causou. Então, eu chamo isso aqui de período simples, porque todo o meu enunciado está estruturado em cima do verbo causar. Aí eu tenho uma tirinha aqui do Armandinho que diz assim: às vezes tenho vergonha do meu tênis. Na escola, filho? Não, na rua, quando vejo crianças descalças. Então, observe. Primeiro, Armandinho diz assim para o pai: às vezes tenho vergonha do meu tênis. Neste primeiro enunciado, eu tenho um enunciado estruturado em cima do verbo, em torno do verbo ter. Eu tenho apenas um verbo nesta primeira fala do Armandinho. Logo, eu tenho aquilo que chamamos de período simples. Já na segunda, ainda na segunda oração aqui, eu vou ter período simples também. Quando ele diz assim, não na rua, quando vejo crianças descalças. Novamente, eu tenho um enunciado estruturado em torno de apenas um verbo, que no caso é o verbo ver. Bom, acho que ficou bem claro para você então qual é a característica marcante de um período simples. Eu preciso ter sentido, eu preciso ter ali uma oração, né? Porque todo o enunciado vai girar em torno de um verbo. E para ser chamado de período simples, eu preciso ter oração absoluta. Apenas um verbo ou uma locução verbal. Vamos estudar um pouquinho agora, vamos ver quais são as características de um período composto. Se o simples é todo aquele que gira em torno de um único verbo ou de uma locução verbal, logo o período composto vai girar em torno de 2 ou mais verbos ou 2 ou mais locuções verbais. Então, vem comigo de novo para o slide. Eu estruturei aqui para vocês de uma maneira que fique bem claro visualizar, então, o que seria o período composto. É aquele formado de 2 ou de mais orações, e o período composto, ele pode ser composto por coordenação ou período composto por subordinação. Bom, quando que ele vai ser um período composto por coordenação? Quando as orações forem independentes. O que nós chamamos de orações independentes? Vamos pensar um pouquinho.
Orações independentes, se eu tenho dois verbos dentro de um enunciado e eu tenho ali informações que giram em torno desses verbos e eu as chamo de independentes, é que uma não depende da outra para que o conjunto ali faça sentido. Quando eu falo de período composto por subordinação, é diferente. Qual é o sentido da palavra subordinação? Subordinação é a mesma coisa que dependência. Então, é quando eu tenho dois ou mais verbos estruturados ali dentro de um único período, que vai acabar com um daqueles sinais de pontuação que acabei de dizer para vocês, mas existe uma relação de dependência. Uma das orações não vai fazer sentido se não existir a outra. Então, quando eu passo a ter necessidade da outra oração, eu vou chamar isso de período composto por subordinação. Então, veja só, volta para o slide comigo. Quando as orações são independentes, então, chamamos de período composto por coordenação. Primeiro, não participamos das eleições e lutamos por nossos direitos. Veja o primeiro exemplo aqui. Não participamos das eleições. Eu poderia retirar essa conjunção, esse conector, e finalizar a minha oração aqui. Ela faz sentido, ela tem pleno sentido sozinha. E poderia dizer ainda, lutamos por nossos direitos. Perceba que em nenhum momento uma oração depende da outra, por isso que são chamadas de orações independentes. Na frase de número 2, aqui na oração no período de número 2, eu tenho: o estudante não passou de ano, pois não estudou. Eu posso muito bem fragmentar e dividir esse período composto aqui por duas orações, que uma oração vai continuar independente da outra em relação ao seu sentido. Ainda no exemplo, em outro exemplo do período composto por coordenação, eu tenho aqui a frase 3, que diz assim: o diretor chegou, deu algumas ordens, saiu em seguida. A diferença entre este período e os anteriores é que não foi utilizado, neste caso aqui, conjunções, tá? Os conectores, eles não foram colocados. Os períodos foram separados por vírgula. A ideia, né, de adição aqui, ela está subentendida dentro da frase. Mas, de qualquer maneira, o diretor chegou, o diretor deu algumas ordens, o diretor saiu em seguida. As orações, elas têm sentidos independentes, elas não dependem uma da outra. Agora, se você observar o período composto por subordinação, você vai logo identificar que as orações estão ali numa relação de dependência. Quando eu digo para você, chame aquele menino que está brincando. Se eu fosse dividir essas duas orações, né, nesse período composto que eu tenho aqui, eu diria, chame aquele menino que está brincando. Que está brincando não faz o menor sentido sozinho. Ele depende da oração anterior, para que as duas orações juntas formem um período pleno de significado. Na frase 2, nós temos, não sabemos se ele virá. Mesma coisa. Se eu disser apenas para você, se ele virá, não faz sentido. Mas quando eu associo isso à primeira oração, as duas orações juntas, né, numa relação de complemento uma com a outra, por isso logo, né, uma relação de subordinação, fazem sentido. Na frase 3 eu tenho, é preciso que todos votem nas eleições. Se eu disser para vocês, é preciso, de imediato você vai perceber que não tem sentido uma frase, né, um enunciado com só é preciso. O que é preciso? E eu digo que todos votem nas eleições. Fica muito claro, fica muito nítido que uma oração continua exercendo dependência com a outra. Eu preciso das duas orações juntas para que o período todo faça sentido. Então, período composto por subordinação e por coordenação depende da relação de dependência ou de independência que existe entre eles. Bom, agora que você já compreendeu todos os conceitos a respeito do que é frase, do que é oração, período, o que seria uma frase nominal, o que seria uma frase verbal, nós vamos praticar um pouquinho. Então, vamos lá. Vem para o slide comigo. Você tem aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, e o primeiro deles diz o seguinte: o Dia do Trabalhador trouxe muitas reflexões à população. Bom, se eu quero identificar se isso aqui é ou não uma oração, eu preciso localizar o verbo. Então, ficou claro que eu tenho o verbo trouxe aqui dentro deste enunciado, eu tenho apenas um verbo, logo tenho, então, uma oração absoluta, porque todo o meu enunciado gira apenas em torno do verbo trazer aqui.
Neste caso, quando temos um único verbo, uma única oração, eu vou chamar também de oração absoluta e de período simples, ok? No segundo exemplo, eu digo assim: eu respeito muito aqueles que também me respeitam. Os demais, eu penso o que devo fazer. Perceba que neste enunciado eu passo a ter mais verbos. Todas as vezes que eu tenho 2 ou mais verbos, eu passo a ter 2 ou mais orações. Neste caso, eu tenho então um período composto, ok? Próxima frase diz: quantas ideias confusas na sua cabeça? Diferentemente das frases anteriores, eu tenho aqui um enunciado em que não há verbos, ok? Então, eu estou diante de uma frase nominal. O último exemplo que eu trago para vocês é um período composto, bem extenso, por sinal, com vários verbos. E diz assim: saiu, andou, pensou, resmungou, voltou, tentou falar, conseguiu, faltou, saiu. Professora, me parece estranho um período tão extenso assim composto apenas de verbos. De maneira alguma. O verbo, ele é sempre a essência dos enunciados. Ele é a essência da sua frase ali, do seu período, né? No caso aqui, nós estamos diante de uma oração em que o sujeito está oculto, ele está implícito, que é o conteúdo que nós vamos já aprender na próxima aula, ok? Então, eu tenho vários verbos, logo eu tenho várias orações, eu tenho aqui um período composto, ok? Bom, por hoje é isso. Eu trouxe para vocês os conceitos básicos sobre o que seria uma oração, uma frase, um período, período simples, período composto, e na próxima aula a gente continua esse estudo, ok? Vem comigo que tem mais aqui na EducaMaker para você.